Olá, meu próximo, professor Alberto na área, para hoje começarmos a trabalhar aqui com a programação. Então essa parte aqui é a programação, como é que funciona, vocês vão entender passo a passo aqui, eu vou explicar cada pedacinho. Mas antes de passar para cá, eu preciso mostrar o que cada um desses pedacinhos eles são dentro da nossa parte aqui de design. Então nós temos, por exemplo, nessa parte está mostrando o vereador, que é para você votar o voto, né? O voto no vereador. Poderia ser prefeito, poderia ser presidente, poderia ser qualquer coisa, né? Eu só escolhi vereador só por escolher, mas vamos dizer assim, vereador. E aqui então você vai colocar o código, certo? E aí você tem o código e você vai colocar, vai digitar o código e vai fazer a sua votação, vai clicar aqui. Mas como tudo isso vai alimentar aqui o banco de dados? Vai alimentar através então dos nossos blocos, do nosso programa. Então quando você clicar aqui no botão votar, internamente no programa, ele vai ler assim, ó: quando votar, clique, ou seja, quando alguém clicar no botão votar, fazer. Isso quer dizer o quê? Vai fazer o quê? Ele vai ajustar o banco de dados, certo? Certo? Ele vai pegar o que está no balde, certo? Vai pegar as informações para colocar no balde, vai ajustar o banco de dados para colocar no balde. Que balde é esse, professor? Nada mais é do que o fichário que a gente está colocando aqui, certo? Então vamos voltar lá para vocês entenderem. E ele vai colocar então voto barra vereador. Onde é que está isso? Está aqui, ó, voto barra vereador. Não falei que é um fichário? É como se fosse um arquivo, aquele arquivo de ferro que você tem no escritório. Então você tem o arquivo de ferro e dentro do arquivo de ferro você tem a ficha. E dentro da ficha tem aqui as informações. Como é que essas informações vieram parar aqui? Então vamos lá. Então nós temos aqui então o voto e o vereador, certo? Que é o que nós acabamos de ver aqui. Aí nós temos o chamar. Chamar o que? O Firebase chama o banco de dados e vai armazenar, vai colocar dentro do banco de dados um rótulo. Que rótulo é esse? É o que está na caixa 1. O que é que está na caixa 1? Qual que é a caixa 1 aqui, ó? Caixa de texto 1. Então, o que está na caixa 1, vamos voltar lá. O que está aqui na caixa 1? Caixa de texto 1. A informação que foi digitada aqui, no caso, é o número do telefone celular do vereador, que esse vai ser o código do vereador, né? O número que ele vai ser eleito por aquele número. Então, o que vai acontecer? Vai pegar esse número que está na caixa do vereador, o rótulo, e vai colocar dentro da caixa, porque isso daqui é um texto. Vai colocar dentro de uma lista, tá vendo essa parte azul? Vai colocar dentro dessa lista, vai colocar o texto. Vai colocar aonde esse texto? Vai colocar o texto dentro do banco de dados. Mas são duas coisas separadas, professor. Como é que está no seu celular e do seu celular passa para o banco de dados? Então vamos voltar lá. Lembra, vocês já tiveram essa aula. Então quem não tiver, quem está vendo essa aula pela primeira vez, por favor, volte, comece tudo desde o começo, desde a primeira aula. Então nós colocamos o banco de dados aqui, puxamos ele aqui, né? Lembra? No experimental, clicamos aqui, vamos lá, experimental, clicamos, colocamos o banco de dados aqui, e esse banco de dados aqui, então, está recebendo as informações. Como que ele recebe? Através do que? Do código, do token,
né, da chave que nós temos aqui dentro do nosso programa e do endereço para a abertura do banco de dados. Então, quando você está lá no banco de dados, você tem as regras do banco de dados, lembra disso? Então, nós vamos colocar as regras, aqui está como regra verdadeira. Normalmente, quando você cria o banco de dados, isso daqui já vai estar como falso. Quem não viu, por favor, vejam as aulas anteriores, repito. E aí nós vamos aqui no banco de dados real time em tempo real, né? E aí nós conseguimos então fazer a colocação das informações aqui dentro do banco de dados. Por quê? Porque o Meet App Invento vai saber o endereço que ele tem que colocar. Isso daqui é como se fosse um endereço. Eu tenho internamente dele o banco de dados que tem o endereço para mandar as informações. Isso é tudo codificado, certo? Se esse endereço não estiver correto, ou se você não tiver colocado a regra da forma correta aqui, como true, verdadeiro, ok? O que vai acontecer? Você não vai conseguir enviar as informações. Então, voltando aqui para o nosso bloco de dados, então nós temos aqui as informações do banco de dados, certo? Temos o armazenamento no rótulo, como eu já expliquei. A lista, que lista é essa? As informações vão estar dentro dessa lista aqui. O que vai acontecer nessa lista? Nós vamos ter, primeiro, o que está na caixa 1, o que está na caixa 2 e o código do blockchain. Que código é esse? No blockchain, pessoal, esse código não vai ficar aqui assim, né, dessa forma. Ele é automático, ele gera automaticamente, então isso daqui vai mudar, mas aqui é só para exemplificar para vocês, ok? Então, quando você clica no botão, todas essas informações são enviadas então para o nosso banco de dados. E automaticamente em real time, em tempo real, o banco de dados ele vai fazer vai guardar as informações. Bem, o que mais que nós temos aqui? Então essa parte aqui, esse bloco aqui, se tiver dúvidas, por favor, me perguntem aí embaixo. Agora nós temos aqui, quando pesquisa, clique, fazer, o que quer dizer isso aqui? Quando você clicar, lembra lá, você está com dúvidas em quem você vai votar, beleza? Você está com dúvidas em quem você vai votar. Você vem, clica no botão pesquisa, beleza? E ele vai fazer o quê? Ajustar a legenda para vamos pesquisar. Simplesmente nós temos uma legenda. Aonde fica essa legenda, professor? Aqui, ó. Pesquisa. Pesquisa candidatos. Essa legenda aqui vai mudar para o quê? Para que ela vai mudar? Para o que está escrito aqui dentro. Mudar, ajustar a legenda, o texto da legenda vai mudar para vamos pesquisar. E abrir a tela do nome pesquisa. Como é que funciona isso, pessoal? Vocês clicam aqui, essa parte aqui vai aparecer vamos pesquisar e vai mudar para a tela da pesquisa. E aqui na tela da pesquisa a pessoa clica e consegue então fazer a verificação. Então vamos voltar lá para tela 1, blocos, opa. Então, nós temos então um programa totalmente pronto, simples de fazer, e na próxima aula eu quero começar a introduzir para vocês HTML. O que é HTML, professor? HTML é como você programa para criar o seu site na web. Então nós vamos criar um aplicativo, certo, para vocês.
Lembra que a gente falou a respeito de termos, então, a nossa cooperativa? Nós vamos criar um aplicativo para vocês. Esse aplicativo, da mesma forma aqui, ó, vamos lá na pesquisa, da mesma forma que você clica aqui, ele vai para a web, ele vai abrir uma página da web mostrando todos os vereadores, mostrando o vereador, o que ele faz e tudo mais. Você vai ter essa mesma informação, esse mesmo contexto, você vai ter da sua página na web. Mas como é que você cria essa sua página na web? Então, para isso, você vai começar a aprender HTML, que é a linguagem para você criar a sua página na web, ok? Então, espero que vocês estejam gostando do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam a postagem aí no nosso grupo. E não esqueçam, se você ainda não se inscreveu no canal e você ainda não deu o seu like, o seu joinha lá, por favor, faça isso para me ajudar, certo? Colabore aí com a gente. Um abraço para vocês, até a próxima aula.